assunto é com Murilo Rocha. E aí, Murilo? Bom dia, Lucas. Bom dia, Luciana. Bom dia. Bom dia, ouvinte da Band News. Pois é, começar por esse assunto aí da reportagem, que é o regime de recuperação fiscal, votação ontem na Assembleia, é um assunto sempre chato, mas importante, né? E para o nosso ouvinte, enfim, para toda a população do estado. O governo teve uma vitória parcial ontem e, assim, uma vitória com sabor de derrota. Por quê? Porque ele conseguiu aprovar em primeiro turno o projeto de adesão do regime de recuperação fiscal, mas, vamos dizer, o projeto de lei complementar que regulamenta, né, que fala qual que é o teto de gastos desse regime de recuperação fiscal, não foi aprovado por falta de quórum. Ou seja, o que aconteceu? Na pauta de ontem, esse PLC, esse projeto de lei complementar, que regulamenta o teto de gastos, ele era o primeiro da pauta. E depois era a adesão ao regime de recuperação fiscal. Percebendo a falta de quórum para poder, né, a falta de deputados para poder votar esse PLC, porque precisaria do quórum qualificado, 2/3 da casa ali para aprovar, o que o governo fez? Ele pegou, o líder do governo alterou a ordem da pauta. Botou primeiro o regime de recuperação fiscal para votar e aí conseguiu aprovar em primeiro turno a adesão ao RRF. Foi 33 votos favoráveis contra 20 contrários. Só que o PLC, que é isso, o RRF, o regime de recuperação fiscal, só tem eficácia ele depende do projeto de lei complementar, que é o teto de gastos, né? Então, e esse precisava de 39 votos para ser aprovado, no mínimo 39 votos. O governo não tinha esse quórum ontem, né, essa quantidade de deputados no plenário, ou seja, não conseguiu votar esse projeto de lei complementar. Então, foi uma vitória com um gostinho de derrota. Na entrevista do líder do governo ontem, logo após a votação, a gente sente ali ele mesmo admitindo, né, que fez essa manobra para poder votar pelo menos a adesão no primeiro turno, mas que não conseguiu, porque muitos deputados, segundo ele, já tinham viajado para as bases, estavam desmobilizados, não conseguiria votar o projeto de lei complementar do teto de gastos, né? O João Magalhães, que é o líder do governo na Assembleia, ele deu uma entrevista logo após, meio com um tom assim, quem escutasse a entrevista dele percebia claramente um tom de derrota na voz do João Magalhães, admitindo ali que não conseguiu mobilizar a base para votar esse projeto de lei complementar. Ou seja, o governo agora tem a missão de votar em segundo turno essa adesão do regime de recuperação fiscal e ainda conseguir votar esse projeto de lei complementar. Para isso ele precisa de no mínimo 39 deputados. E é meio consenso que por agora dificilmente ele vai conseguir esse quórum, talvez só lá em agosto. Então esse assunto na Assembleia, que era uma espécie de garantia para o governo, caso o Supremo Tribunal Federal não estenda o prazo para o não pagamento da dívida, o governo queria contar com essa garantia do RRF, não vai conseguir essa garantia antes de uma decisão aí do Supremo. Vai depender aí dessa decisão do Supremo, né? Que o Fachin aí vai ouvir, já teve com o Zema, ouviu o pedido aí do Zema para que seja prorrogado, ele vai decidir aí se estende ou não aí o direito de Minas não pagar a dívida. Então hoje o pé é esse, mas o pé da situação é esse, mas ontem com muitos servidores na galeria da Assembleia, o governo teve uma vitória muito tímida, né? Uma vitória e uma derrota, na verdade, na votação aí desse regime de recuperação fiscal. Então está pendente ainda, não conseguiu nem na Assembleia avançar nesse tema. A situação bastante complicada para o governo e até às vezes também complicada para o nosso ouvinte entender, né? Porque ela ocorre na Assembleia, ocorre no Supremo e ocorre no Congresso, onde um outro projeto também tenta fazer um novo acordo dessa dívida de Minas com a União, né? E baseado em novos patamares, nova taxa de juros, enfim, abatimento de dívida. Então ela está ocorrendo simultaneamente em três etapas, né? Aqui na Assembleia essa votação tá pendente, não foi concluída. A Justiça ainda vai dar seu parecer e no Congresso ela está iniciando a tramitação ainda para ser votada. Então bastante complicado. Virando essa página, mudando completamente de assunto, né? Dando uns 180 graus aqui, falando de eleição de Belo Horizonte. Duas pesquisas divulgadas hoje, a Quest e a Datatempo do jornal O Tempo. A gente fica tentando ler essas pesquisas, né? Desse cenário aí de pré-candidaturas ainda, vamos lembrar, né? Só depois de 5 de agosto
que quando vai findado o período das convenções, que a gente pode falar em candidaturas, né? Na verdade, 15 de agosto, quando é registrado no Tribunal Regional Eleitoral. Por enquanto, são pré-candidatos. E nesse cenário aí dessa pré-eleição, só há uma certeza nessas pesquisas, né? O deputado aí do Republicanos, deputado estadual do Republicanos, o apresentador de TV Mauro Tramonte, lidera em todos os cenários e nas duas pesquisas as eleições para Belo Horizonte. E lidera com uma margem aí de mais ou menos 10 pontos percentuais de frente. Em uma pesquisa ele tem 22% de intenção de votos, em outra ele tem 24%, né? No cenário mais cheio, com quase todos os pré-candidatos concorrendo. Fora isso, depois, segundo, terceiro, quarto, quinto colocados estão embolados, né? Aí, dependendo se é a pesquisa da Quest, dependendo se é da do Tempo, eles alternam, né? Um traz o João Leite em segundo, o Bruno Engler em terceiro, outro Bruno Engler em segundo, o João Leite mais abaixo. O Fuad, na pesquisa do Tempo, sobe, aparece em terceiro. Na Quest, ele está em quinto, ou seja, o prefeito, independentemente da pesquisa, ele apresenta uma pequena recuperação, né? Ele cresce um pouquinho aí nesse cenário. E eu acredito que tem a ver com o fato, né, do anúncio da doença dele, que ele se tornou, né, inevitavelmente mais conhecido, e as pesquisas foram ali logo depois desse anúncio, né, logo depois foi realizadas essas pesquisas, ou seja, é tudo indefinido, né, tá ali, ó. Então a gente pode falar, Tramonte isolado em primeiro, isso é um fato, né, tá consolidado nessa pré-eleição aí, ele é o primeiro colocado. Depois você tem Bruno Engler, Duda Salabert, João Leite e Fuad, esses 4 embolados ali. Não dá para cravar qual deles ali, né, vai ser o segundo colocado, né? Nem mesmo, até o Tramonte mesmo, só falando de uma pré-eleição, né, gente? Ainda não foram oficializadas as candidaturas, mas nesse cenário se destaca, e até eu confesso que para mim de forma surpreendente, o Mauro Tramonte em primeiro. E se você vai mudando os arranjos, vai tirando alguns candidatos, o Tramonte sobe, ou seja, isso quer dizer que ele ganha com a desistência de outras candidaturas, né? Porque as duas pesquisas estimulam vários cenários, tiram o João Leite, outras tiram a Duda, enfim, até outros tiram o Fuad, tiram o Rogério, para ver as possibilidades. Em todos esses cenários, o Tramonte cresce, a candidatura de Mauro Tramonte cresce. Isso quer dizer que ele acaba pegando o voto dessas desistências, né? Independentemente se é do campo da direita ou da esquerda, a candidatura dele parece aí ter uma adesão aí dos dois campos, e ela cresce nesses exercícios aí simulados que as duas pesquisas fazem, né? Outro destaque, como eu disse, é o prefeito aumentando um pouco aí a sua pontuação na pesquisa do Tempo, aumentando até de forma significativa, aparecendo bem colocado. João Leite, que é uma candidatura ainda incerta, também está nesse bolo aí dos 3, 4, 5 primeiros colocados. E o Bruno Engler se mantendo também de forma constante ali em segundo, terceiro, quarto colocado, dependendo da pesquisa e do cenário, como representante do bolsonarismo. Na outra ponta, há candidaturas assim que realmente não emplacaram, né? Luísa Barreto e o presidente da Câmara Municipal, Gabriel Azevedo, que teve muita visibilidade, né, nos últimos 2 anos. É impressionante também como não consegue ali sair de 2%, 3%, né? Também tá hoje praticamente uma carta fora do baralho, claro, nesse retrato de pré-eleição. Pode mudar? Pode. Agora, é difícil a gente imaginar uma mudança drástica, né? Também nesse cenário. Quem tá lá embaixo e lá para cima, é difícil, mesmo com a entrada de TV e tal, né? O que a gente dá pra gente imaginar é entre esses 4, 5 primeiros colocados aí, uma alternância de posições, eu imagino. Mas fora disso, já começa a ficar delimitado, né? Até a Duda Salabert se mostrando realmente como opção mais forte nesse campo de centro-esquerda, né? Isso aí é preocupante para a campanha de Rogério Correia, que tem a maior rejeição. Isso na pesquisa do Tempo, quando você analisa, Rogério lidera a rejeição. Então a gente vai trazer mais ao longo desses dias aí esses recortes, né? Mas eu queria inicialmente falar disso, né? Mauro Tramonte, destaque lá liderando, esse está consolidado até então, né? Esse a gente pode falar, e depois de segundo a quinto, tá ali embolado Bruno Engler, Duda Salabert, João Leite e o prefeito Fuad. Esses aí, tudo na margem de erro, e aí dependendo dos cenários, eles alternam as posições. Então hoje Belo Horizonte está nessa situação. Vai mudar? Claro que vai mudar, né? Alguns desses candidatos não vão ser candidatos, desses pré-candidatos não vão ser candidatos, depois aí do fim das convenções e do registro oficial do TRE no dia 15 de agosto.
E essas desistências, logicamente, vão, né, implicar aí uma migração de votos para algumas candidaturas, mas chama a atenção que nesse retrato de agora, quem mais ganha com essas desistências é justamente quem lidera, Mauro Tramonte aí, né? E João Leite também, como eu disse, uma candidatura que incerta, né? Ainda também não há garantias que ele vai sair candidato, já há especulação que ele está conversando com Carlos Viana, a possibilidade aí dos dois saírem numa chapa junto a essas conversas, mas também nada certo, viu? Eleição aqui em BH vai ser, acho que até o final aí, bem embolada, pelo menos numa decisão de quem estará no segundo turno. É isso, Lucas, Luciana.